Olá, você que está nos assistindo. Nós estamos em mais um episódio aqui do podcast Teologia entre Amigos. Nós queremos cumprimentar você com a paz de Deus, com a paz que excede todo entendimento. Vamos falar sobre um tema aqui muito relevante, muito importante e cremos que ele vai ser proveitoso para nós que estamos aqui aprendendo, para você também, para todos quantos irão assistir depois desse episódio. Estou aqui com meu amigo Davi, graças a Opa, Deus. Não é o Davi da glória a Bíblia, não é o Davi Deus. das Escrituras, mas é o Davi aqui do século XXI, que tem sido usado por Deus, ministro de louvor, um servo amado de Deus, e creio que nesta tarde nós iremos tratar aqui assuntos Amém. muito relevantes e muito pertinentes para a glória de Deus. Glória a Então, Deus. pode se apresentar aí, Davi, fique à vontade. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Davi e desde já agradeço a oportunidade de estar nesse podcast Amém, abençoado, que eu amém, creio que é um podcast que Deus tem abençoado muito amém, e vai amém. continuar abençoando porque é uma atitude muito nobre assim de jovens que têm essa disponibilidade em um bairro assim carente como o nosso, tem essa disponibilidade de levar a palavra de Deus muito além do Glória a Deus. congregacional local, Amém, ok? amém. E eu tenho 20 anos de idade, Bem jovem. sou líder do Ministério de Louvor da minha igreja, me congrego na Assembleia de Deus do Campo São Luís, no Polo Cidade Operária, na área 95, pastoreada pelo pastor João Moraes. Amém. E desde criança já sou crente, desde Desde do muito novo, ventre, né? desde o ventre, né? Aquele negócio, né? Só que a palavra de Deus diz que a gente tem que confessar em público. Sim. Então, com 12 anos de idade ali, eu já fui na frente da igreja, aceitei Jesus como meu Salvador, Glória a único Salvador Deus. da minha vida, Amém. e estamos aqui, né? Eu sou, além de ser líder de ministério de louvor, eu sou programador, trabalho com programação, sou desenvolvedor, sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, tecnólogo. E hoje aqui eu estou aqui nesse podcast para somar e Amém. aprender também, porque a vida é um constante aprendizado. Glória a Então, Deus. tudo que eu tiver aqui para aprender, para compartilhar, você aí que está ouvindo, a gente está aqui em um só propósito, de aprender mais e espalhar as boas novas de Deus, né? É isso Glória a aí. Deus. Amém. Amém? Então está aí apresentado nosso amigo, irmão querido, irmão Davi, que está hoje aqui nos dando a honra, a bênção de poder conversar um pouco sobre o louvor na igreja. E para iniciar, Davi, a gente pode começar com a definição. Nós temos aqui um propósito, Davi, neste podcast, de trabalhar com simplicidade. E mesmo que nós estejamos falando aqui, às vezes, sobre temas profundos, nós fazemos isso de uma maneira simples, como se fosse realmente uma roda de amigos conversando, tentando extrair o melhor, aprender sempre. Então, nós vamos aqui para a primeira parte aqui desse momento aqui, que é entender, tentar definir, tentar chegar em um conceito sobre o que é louvor. Se nós estamos trabalhando nessa temática, a primeira Perfeito, aqui seria o que é louvor? perfeito. Uma ótima pergunta. E louvor, no sentido geral da coisa, o que seria louvor? Louvar tem o sentido de elogiar, no sentido de edificar, de engrandecer, de trazer aplausos, ovacionamento a algo, alguém, ou Uhum. um objeto, um animal. Muito bom. Isso no sentido geral. Sim. Ou uma instituição, qualquer coisa que tenha alguma Relevância. relevância que seja elogiada, Sim. ok? Sim. Isso seria louvor. Por exemplo, alguém que fez algo bom, olha, a atitude do irmão Max foi louvável, foi uma Sim. atitude muito bonita. O Uhum. irmão Max é um cara muito inteligente, ele é um pregador excelente da palavra de Deus. Isso são questões de louvor, louvar. Então, Um entendeu? tributo Um ali, né? tributo, Sim, entendi. ok? Muito bom. E a questão de louvor na igreja, louvor a Deus, também segue esse sentido. Louvar a Deus seria algo como edificar o nome de Deus, edificar o Muito nome do bom. Senhor na igreja. Dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é bondoso, amoroso com a igreja, que Ele é nosso Salvador, que Ele é tudo para nós, Muito ok? bom. Muito bom. E existe uma diferença,
uma confusão, uma pequena confusão entre algumas pessoas que deixam a desejar na seguinte questão, que louvor e adoração são a mesma coisa. Isso não é verdade. Além delas serem palavras distintas, Uhum. louvor e adoração têm significados também distintos. E vamos destrinchar ele agora neste momento. O vocábulo adoração, adorar, Uhum. ele tem a ver com o sentido mais íntimo da palavra. Ele é algo que já vem com o sentido de devoção, de Uhum. idolatrar, Uhum. de prestar culto, Uhum. reverência, inclinar-se, como a gente vê alguns exemplos no livro de Daniel no Antigo Testamento, Sim. onde Nabucodonosor se inclina a Daniel por, ou melhor, ele se inclina à revelação que Deus deu a Daniel sobre Uhum. as revelações dos sonhos dele, Uhum. ok? Uhum. Então ali ele tem uma, uma ação de inclinar-se, de reverência, Sim. ok? É a Uhum. questão de adorar. Muito bom. Então a gente pode ver que, resumindo, o louvor é algo que é um elogio, algo que pode ser dado a qualquer coisa, e adoração é algo que é mais íntimo, Uhum. devocional. Uhum. Então, levando em um escopo geral, vamos lá, o adoração, tudo que é adoração está nesse escopo maior, um Uhum. escopo global, vamos dizer assim. E a Enquanto adoração. o louvor ele está Uhum. dentro desse Louvor. escopo de Isso. adoração. Muito Então, bom. dos elementos da adoração, o louvor se encaixa dentro desse Uhum. escopo, Muito ok? bom. Muito bom. Perfeito? Glória a Deus. É muito bom a gente poder iniciar assim, porque há muita confusão, Davi, até mesmo no que significa louvor. Hoje nós vemos nas mais diversas denominações que nós vamos. Eu tenho a bênção de poder ir a algumas, apesar de ser batista, eu prego em outras denominações, e as pessoas vão levar o louvor, estão com essa responsabilidade, mas você vai ver a letra, aí não é o louvor, é uma outra coisa. Às É vezes verdade. edificação para os irmãos apenas, é uma bênção, o pessoal bate palma, o pessoal se alegra, o pessoal pula. Mas se você analisar a letra com certo critério, você percebe que não é um louvor no estrito sentido da palavra. Então é bom que a gente inicie assim, para definir as coisas, né? Como o Sim, próprio salmista vai dizer no Salmo perfeito. 150, louvem a Deus pelos seus feitos. Aleluia. Então eu louvo a Deus pelo que Deus faz e a direção principal do meu louvor é o próprio Deus, É é verdade. Cristo É Jesus, né? Cristo. Pela sua obra, pelo seu sacrifício, pelos feitos que ele nos possibilitou, Sim, pela porta que ele nos é abriu. Então, verdade. a direção que o louvor deve ter é sempre essa, de voltar-se para Deus sempre com Isso. elogios, engrandecendo o seu nome, fazendo Exaltando. conhecido, exaltando, fazendo conhecido os seus feitos. Isso é muito importante. Perfeito. Agora, Davi, e você até tocou na questão da adoração, né? Também para desvincular uma coisa da outra, que às vezes também é percebido de uma maneira equivocada, e achei bastante pertinente. Agora nós vamos aqui para um outro tópico, né? Subtópico, a importância do louvor para a igreja. Ó, a importância para o louvor na igreja. Vamos lá. O louvor na igreja é uma parte do culto que é essencial, porque o louvor, como a gente aprendeu, o louvor é algo, um elogio para quem? Para quem é Para cultuado Deus. no culto. E quem é Isso. cultuado no culto? O nosso Deus, Uhum, ok? uhum, Então, antes de entrar nessa parte, eu vou contar um pouco da trajetória minha no ministério, quando eu uhum, cheguei no ministério, né? Porque eu acho bom falar um pouco disso, pra gente já. Porque às vezes tem uma pessoa ali que quer saber a trajetória e ver como chegou lá, pra gente uhum, saber o que aconteceu, né? uhum, uhum. Muito Então, bom. pra gente ver como foi essa ascensão, né? Até essa parte aí. Sim. Bom, eu sempre fui um cara muito curioso, entusiasta em algumas coisas. E música não foi diferente. Desde Legal. criança eu era muito. Tinha muita vontade de aprender as coisas. Eu ficava em cima dos músicos lá na igreja. O pessoal falando, esse menino é chato. Não, eu só queria estar ali para aprender. Muito Então, bom. a gente tinha aquele negócio, né? Eu só quero aprender. E Deus, creio que Deus viu minha vontade de aprender e colocou pessoas no meu caminho para facilitar a chegada no lugar. Uhum, Então, eu sempre ficava em cima
perto assim do pessoal da banda, do tecladista, do baterista, para tentar aprender, conseguir alguma coisa, Uhum. uma informação. Porque eles estavam servindo a Deus e eu queria servir a Deus. Sim. E após isso, eu tive aulas, consegui algumas coisas e eu sou do interior de São Bento. Eu não sou daqui da capital. Eu sou do interior de São Bento e lá, geralmente, os músicos tem bastante músico e tem muita referência para a gente seguir. Uhum. E isso acabou que me ajudou também bastante. Sim. E depois de um tempo, eu vim para cá. Eu não aprendi muitos instrumentos porque eu não tive aquele momento, aquele foco inicial. Porque como música hoje a gente tem que ter um tempo, tem que ter paciência, tem que ter Dedicação, né? dedicação. Muitas Sim. pessoas hoje não têm isso e acabam deixando a desejar nessa questão. Querem Uhum. as coisas de um dia para o outro, porque hoje o Uhum. mundo é tudo É, simultâneo, quer tudo ao mesmo é. tempo, quer tudo imediato, Sim, e isso sim. acaba que prejudicando muitas pessoas. Bastante. E isso acabou me ajudando na obra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a gente tem que ser paciente. A gente tem Uhum. que ser paciente. A gente Uhum. tem que ter dedicação na obra de Deus. E Sim. isso tudo vai ajudando a gente para a gente chegar lá no momento do louvor. A gente dá uma perfeita adoração para chegar na importância do louvor. Muito bom. Então, eu vim para cá para São Luís, de novo, tentei alguns instrumentos. Tive alguns amigos que me ajudaram bastante, que foi onde eu comecei mesmo a aprender. Comecei a aprender violão, comecei a estudar um pouco de teoria e depois de um lá para cá, na minha igreja, eu tinha vontade de tocar na igreja, só que eu não sabia muita coisa. E eu ficava lá olhando lá o pessoal tocando, naquela mesma coisa lá da criança, só que eu já ficava de Sei. longe e era muito Aham. tímido. Uhum. Então, Deus foi trabalhando isso e em um certo dia descobriram que eu tocava violão. Não sei como, acho que o Espírito Santo soprou no ouvido É, deles, porque eu não muito tocava muito bem, provavelmente. mas Deus tem os projetos dele. É verdade. Eu não sabia muito, quase nada, nem tocar de ouvido. Então, essas coisas Deus foi trabalhando e ali eu entrei no Ministério de Louvor, passei vergonha demais. Vocês não têm noção do tanto de vergonha que eu passei, mas é aquele negócio, né? A gente ali, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, e estamos ali para servir. Sim, sim. É aquele negócio, né? O que é a palavra ministério? Ministério tem a ver com servir. É um Uhum. ministério de servir a Uhum. Deus. Então, eu fui ali, passei meu deserto, ainda estamos em deserto, mas a gente vai evoluindo, Sim. porque a cada dia é uma evolução constante na obra de Deus. Uhum. Na obra de Deus nada é parado, nada é monótono. A gente está ali para fazer. Sim. A gente faz e faz mesmo. Graças a Deus. Então, eu fui melhorando a musicalidade. Depois de um tempo, as pessoas me ajudando, sempre ouvindo pessoas mais velhas que eu pra poder aplicar aquilo que eu aprendi. Uhum. E Deus foi abençoando. E hoje eu sou líder do Ministério de Louvor. Então a gente vê Que que quando a benção. gente é temente a Deus, busca a Deus, Tem tem paciência. paciência, tem atitude, vontade de aprender, vontade de servir, Deus abençoa. Amém. Então, Amém. chegando nesse momento, a gente dá o valor, a gente tem o valor da adoração, do louvor. O que Deus ajudou a gente, né? Uhum. Então, como ministro de louvor, a gente tem que dar exemplo para a igreja de louvar a Deus. Porque, como somos ministros de louvor, a gente tem que dar exemplo para a igreja de como louvar a Deus, pelas letras que a gente escolhe, pelo Uhum. que Deus colocou ali para a gente entoar. Porque Uhum. ali cada um é guiado pelo Espírito Santo. A gente pode fazer as coisas de qualquer jeito, porque a gente está Sim. na casa de Deus e Deus é digno de toda excelência e louvor. Então, por que a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito? Sim. Então, isso acaba que traz a questão de darmos mais valor, sermos mais precisos no louvor, nessa questão. Então, acaba que a gente tem aquela noção do louvor que vai apresentar para a igreja. Uhum. Ali a gente quer dar o nosso melhor. Então, aí entra a questão da importância do louvor na igreja. O que é que acontece ali no louvor na igreja? O louvor é algo que não pode ser excluído do culto. Por Sim. quê? Porque o louvor a Deus edifica, o louvor traz a comunhão entre os irmãos, Uhum. o louvor, Uhum. ele, além de trazer a comunhão, ele também serve como testemunho. Porque também serve como evangelização. Porque às vezes o Sim. descrente está no culto, às vezes Uhum. passa alguém na rua que precisa de uma palavra de ânimo,
aquele louvor chega e ele complementa a palavra, ele complementa o culto, ele ajuda no culto, Sim. ok? Então, não falo só assim de louvor com instrumento e musicalidade Uhum. e cantoria, não. Porque o louvor ele pode ser sem instrumento. Sim. Ali o instrumento ele tá só para ajudar, Sim. para complementar algo no louvor. Mas a essência do louvor a gente tem como cristão. Então, a unção que Deus dá pra gente, que é a capacidade de servir a Ele, então com isso a gente tem a questão do louvor. Assim, o louvor, além de ter essas peculiaridades, ele Uhum. também tem a questão de trazer a presença. Isso é muito importante, Muito bom. porque Conexão com Deus, ele né? prepara o ambiente para a palavra. Sim. Por exemplo, tem uma frase, eu não sei de quem é. Algumas pessoas dizem que é do evangelista norte-americano Mike Murdock, Uhum. mas eu não vi nenhuma evidência dele, procurei, mas não encontrei nada. Então, a frase diz o seguinte: que o louvor é o protocolo para a presença de Deus. E Deus habita no meio dos louvores, como o salmista diz, né? Sim. Que entronizado, louvor a Deus em Israel, Uhum. ele habita no meio dos louvores Sim. e Deus gosta de louvor. Então é como se Deus entra aqui neste lugar. E por isso que é tão bom iniciar uma oração, antes da oração, cantando. Porque a gente prepara aquele ambiente. Sim. Parece que se faz presente. A gente começa a trazer aquele sentimento de paz. E Uhum. além disso, esse sentimento se faz presente na igreja. Porque traz a comunhão. Quando o irmão louva, o irmão ele está em comunhão, glorificando a Deus, cantando cânticos ao Senhor, a igreja Uhum. toda reunida cantando, isso traz uma comunhão, um sentimento de eu faço parte disso, eu sou Sim. parte desse corpo. Sim. E o corpo de Cristo é um corpo que cada um tem sua função. É como se fosse um corpo humano. O coração, Sim. ele bombeia sangue, o pulmão, ele faz a troca lá de gás oxigênio pelo carbono, Uhum. o cérebro faz ali todas as ligações nervosas com outras coisas, Uhum. e o rim e o fígado, essas coisas, cada um tem sua função, Sim. ninguém faz o trabalho dele. E Sim. assim é na igreja, cada membro tem sua importância. Uhum. E no momento do louvor, algo que tem que também ser lembrado, que louvor na parte de cântico. E não pode haver uma pregação dentro do louvor, sabe? Tem essas coisas também que muitos Sim. às vezes erram. No caso, a pessoa está louvando e traz um sermão no meio do louvor, que Sim. na hora da ministração do louvor acaba extrapolando um pouco, e isso Sim. é errado. É o que eles chamam de declamação, né? É Isso, quase como você faz uma pausa ali do louvor e você traz uma palavra, né? isso, Sim, perfeito. já vi acontecer isso. E isso acaba que as pessoas passam desapercebido e isso tem que ser tratado, entende? Uhum. E é isso, a importância do louvor, ele ajuda a igreja a sentir a presença de Deus, ajuda a igreja a edificar, Uhum. ajuda ter aquele sentimento, aquela emoção de Sim. ficar, Deus, fala comigo, Deus, eu quero ouvir tua palavra, Uhum. o que o Senhor tem preparado para mim. Muito bom. E uma coisa interessante é que um culto é como se fosse um encontro. Aqui, eu vim nesse encontro, vocês falam e eu falo. No Uhum. culto não é tão diferente. A gente vai no culto, canta louvores a Deus, canta a Deus, hinos a Deus, e na hora da E depois pregação, ele fala ele conosco. fala conosco. Então Muito é aquele bom. negócio, né? A gente não vai extrapolar uma Sim. coisa da outra. Sim, Se sim. no louvor a gente está entregando, a Uhum. gente não vai pregar ali no meio do louvor para. Não faz isso, Até sabe? porque já tem a pregação após, né? Então, Isso, a pessoa que está ali na condução do louvor, ela tem que ter esse parâmetro bem estabelecido assim na mente dela e em concordância com os outros músicos. Não, perfeito. nós vamos louvar, mas depois do louvor haverá a pregação. Então, nós vamos fazer nossa parte, o pregador, a pregadora faz essa outra Perfeito, parte, né? Tem isso, que ter perfeito, esse... Muito bom quando a gente vê isso acontecendo, né? isso, Porque é uma situação até meio que chata, assim, quebra a ética do culto, quebra a ordem do culto. Esse culto muito provavelmente vai se estender, uhum, porque a parte da pregação foi ocupada por parte do louvor, então o pregador vai precisar estender um pouco mais. Então é tudo uma questão de organização mesmo, de ordem no é culto. verdade, Muito é importante você verdade, ter falado isso, glória muito a bom. Deus, E o louvor, ele, como você disse, ele traz essa conexão com Deus, né? isso, E isso é tão forte, tão evidente, que uma vez eu vi o pastor Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, falando algo muito interessante,
ele disse que geralmente, via de regra, é o louvor que prepara para a palavra. E ele trouxe algo interessante, que deveria ser o contrário. A palavra prepara os corações para louvarem a Deus. Então, talvez na visão dele, se fosse invertido a ordem, por exemplo, primeiro vem a palavra, e essa palavra vai edificar vocês, vai consolar vocês, vai deixar vocês em um ponto que, quando chegar no louvor, a entrega vai ser maior, a devoção vai ser maior. Eu achei muito interessante, eu já ouvi isso há muitos anos, mas ficou marcado até hoje, Sim, porque realmente faz sentido, né? sim, Você, quando é edificado, você entrega muito mais, você sente que Deus falou com você, que sim, Deus consolou seu coração, que Deus deu uma direção. Então, parece assim que isso impulsiona a gente a louvar com muito mais entusiasmo, né? é verdade. Muito, muito interessante. Ó, achei interessante essa parte aí que você falou sobre a questão de trazer o efeito contrário, né? A Uhum, oração, pregação, depois o louvor, o cântico. Geralmente, na consagração, nas consagrações, a gente tem esses momentos, essas pausas, e uhum, geralmente após a oração ou uma breve palavra, a gente canta alguns louvores. sim, Porque ali nosso coração está conectado, sim, entende? sim, Então, depende muito também da ordem, também sim. depende muito do Do ambiente que ambiente, isso exatamente. está inserido, sabe? Uhum, Mas é algo muito importante e sim. interessante mesmo. Uma vez ou outra a gente poderia fazer, né? Quebrar Isso, um pouquinho a ordem. Não, gente. Hoje a é, gente vai fazer pregação primeiro, é, depois todo mundo com o é coração já verdade. bem abastecido por Deus Sim. vai entregar tudo que tem para louvar a Deus com É. alegria. Muito legal, muito Outra legal. coisa também é que essa questão do louvor com a pregação. Uhum, Isso é uma coisa que é muito importante falar, que o louvor ele tem que estar conectado também com a pregação, o que vai ser sim. pregado, porque Uhum, não adianta, não fica tão interessante, não fica tão organizado quando sim, o louvor fala de cura, libertação e o pregador fala de escatologia, de sim. arrependam-se, de Uhum, Apocalipse, de a volta de Jesus, entende? uhum, uhum, Então, quando tem um alinhamento entre o pregador, entre o ministério de louvor, a gente tem um uhum. culto bem mais conectado, Sim, completo. E isso é sim, algo sim, muito sim. importante. Vai numa linha só, né? Isso, Muito bom, porque já muito bom. prepara, como eu disse no começo, prepara a igreja para receber a mensagem. E o Sim, louvor é isso, a gente sim. prepara todo mundo para todo mundo ficar pronto para receber a mensagem, estar com o coração aberto. Porque às Muito vezes a bom. pessoa está com o coração fechado e não recebe a mensagem que Deus preparou para ele, que é Uhum, naquele momento daquele diálogo. Ó, uhum. Deus quer falar contigo, mas a pessoa lá está desligada, está com o pensamento em outro Sim, lugar. E o louvor ajuda nisso, ajuda a pessoa a voltar o coração para Deus, voltar o pensamento para Deus, ela tá uhum. ligada durante o culto. E é aquele negócio, o ser humano ele gosta muito de aquele ser que gosta de comunhão, de gosta de estar Uhum. no seu lugar, na sua tribo, na minha família. Então, ali, a igreja, a gente é uma única família. Então, Sim, quando todo mundo está cantando, eu não vou me sentir à vontade de ficar quieto. Eu vou é. querer cantar junto, A gente tem porque essa noção isso, de pertencimento, né? isso, Não, tá todo mundo batendo palma, vou bater palma. Tá todo mundo cantando com entusiasmo, vou vou também bater palma. cantar. Até porque o cara que não. A pessoa que não bate palma acaba sendo o chato da coisa, sabe? É, E aquilo sim. vai transformando aquele coração que tava duro. Vai começar a bater Glória a palma. Deus, aleluia. Então é algo Graças a assim Deus. que é importante, Muito sabe? legal. Você falou algo sobre a complementação entre palavra e entre louvor e palavra, e eu lembrei que recentemente agora eu estive pregando em um momento de PGM, que as igrejas batistas têm, PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, e o irmão Diego, que me convidou, já esteve aqui algumas vezes também, ele mandou mensagem para mim perguntando: Max, o que que você vai falar lá no PGM? Eu disse, olha, eu vou falar sobre salvação, vai ser um PGM diferente, vai ser na casa de uma pessoa que não é convertida ainda, que precisa ouvir sobre Jesus, então eu vou aproveitar o momento para falar sobre salvação. E os louvores nesse dia foram todos nessa linha de salvação, a obra de Cristo, sacrifício, os presentes de Deus para a humanidade. Eu falei até isso, né, no tema da minha pregação, Marcos capítulo 2. Jesus ali em casa, depois começa a pregar, vem o paralítico, eles colocam ali por sobre o telhado e tem todo aquele processo depois, né? Então, é muito, muito interessante se a gente trabalhasse assim, dessa maneira. Não toda vez para não engessar, mas quanto mais alinhamento nós tivermos
entre o louvor e a palavra, eu acredito que o impacto é muito maior. Sim, muito maior. Os frutos disso são muito maiores também, né? Sim, Porque a sim, pessoa já começa a ser trabalhada desde louvor, é né? verdade. Então, quando ela chega na palavra, praticamente ela começa a deduzir o que ela vai ouvir, porque o louvor já deu um prelúdio ali do que Uhum, vai ser a palavra, né? Então, isso perfeito. é muito legal. Eu estava lendo um livro, este livro aqui, do Haddon Robson, Pregação Bíblica, e ele diz algo muito interessante, que quando a pessoa deduz o que o pregador vai dizer, isso traz muito mais impacto para ela. Quando o pregador está lá transmitindo a mensagem e por através de uma ilustração, por exemplo, aquela pessoa consegue entender o que, que ele vai dizer. E aí, Sim. quando ele diz de fato e é aquilo que ela imaginou, isso ali parece que tem o dobro de impacto. Então, se louvor e palavra estiverem alinhados, a gente pode entender também que o impacto disso vai ser muito maior. E ao Mais final, proveitoso. mais proveitoso e as pessoas vão se render a Deus, vão se Isso. arrepender, vão confessar o Senhor Jesus, vão se reconciliar, enfim, Que é o são muitas as objetivo. possibilidades, né? Sim, Muito legal, perfeito. muito interessante. Muito legal mesmo. E partindo agora para um próximo tópico aqui, qual a função do louvor? A função do louvor são várias, diversas, múltiplas. Sim, Louvor eu é concordo. algo que tá desde qualquer momento do culto, porque naquela questão lá, quando Deus fala, a gente pode estar louvando também, louvando a Ele, Uhum, dando glória a Deus, aleluia, recebendo a uhum, palavra, agradecendo o nome dEle, oh Deus, obrigado, o Senhor é meu Deus. E isso de um modo passivo, um louvor passivo. sim, E ele pode estar em qualquer momento do culto, desde o início até o final. E além de ter essa participação, o louvor, ele é algo que é muito espiritual, uhum, porque o louvor, além de ser algo ali em comunhão com os irmãos, ele é um negócio de guerra, sim, porque quando estamos louvando, o louvor é uma arma espiritual, e uma uhum, arma espiritual poderosa. A gente pode ver no livro de Segunda Crônicas, se não me engano, sobre a história de Josafá, o rei uhum, Josafá, que uhum, ele estava ali em apuros e antes de Deus dar a vitória para ele, o povo o que que ele fez? Louvou a Deus, louvou e Deus deu sim. a vitória. Então, Davi também tocando harpa, né, isso, e o Salmos é para repleto de exemplos de louvor. ajudar Saul quando estava lá na sua Isso, perturbação, né, por um próprio verdade. espírito mau, então Isso é faz total algo sentido. que é muito importante. O louvor é Uhum, importante até na questão espiritual em qualquer parte do sim, culto. E além de testemunhar, como eu já falei, de evangelizar, de trazer aquelas pessoas ao louvor, então ele tem várias funções, é uma sim, infinidade de funções. A gente pode estar explorando isso, falando o dia todo, porque louvor é algo que edifica muito. sim. O E louvor também educa, né? educa. Ensina as pessoas acerca da palavra de Deus. Isso. Às vezes a gente vê umas pessoas que aí já é uma parte ruim da coisa, né? Eu já vi uma vez um pregador falando assim, no púlpito: Deus vai te dar vitória, meu irmão, porque diz lá aquela letra daquela música que a É vitória vai ser verdade. maior, você vai para a roda gigante. Então isso significa que ele É, ouviu aquela música e de alguma forma aquela música foi pedagógica para ele, ele aprendeu alguma coisa e tanto é que estava até ensinando é depois, né? Não é verdade, é o tão correto verdade. assim, Isso. mas isso nos ensina que o louvor também é instrumento pedagógico. Sim, Então, de se fato. você canta uma música bíblica na igreja, as pessoas vão aprendendo, né? Uhum. Lembrei agora dos vestibulares, né? Que quando o tema é muito complexo, eles vão lá, faz uma musiquinha. Ah, raiz quadrada é assim, que faz. Aí faz uma musiquinha toda em cima daquilo. Os assuntos de biologia, cromossomos é assim, aí vai e faz a musiquinha. Então, quando a música ela tem como conteúdo a Bíblia, as pessoas aprendem também. Então, Sim, além de louvar a Deus fazer a pessoa louvar a Deus com alegria, edificar a igreja, proclamar o evangelho, louvor também ensina as pessoas na igreja. é verdade. Ensina as Isso é pessoas na algo igreja. muito importante e também que precisa de muita atenção. Sim. Porque às vezes tem gente que deixa de ler a Bíblia, de estudar a palavra, que é algo perigosíssimo, Uhum. porque tal música diz isso e tal música diz aquilo. Sim, E a sim. gente tem que tomar cuidado com isso, porque nem toda música a gente pode ouvir. Sim. E nem toda música a gente pode colocar para dentro para consumir ela, porque Uhum. música é algo que é sentimental, também espiritual, Uhum. porque Uhum. existem forças ali e
e é algo que fica na mente. Sim, Então, às vezes, quando você está escutando uma música que você gosta muito, mas não estuda o que que aquela música diz, e alguns anos depois a pessoa descobre, aquela pessoa fica meio que até ruim, né? sim. Poxa, eu cantei essa música no culto, Uhum, sabe? E eu não uhum, sabia o que isso significava. Então, sim. por isso que é muito bom a gente primeiro saber estudar a palavra, saber Uhum, as leis de Deus, saber o que Deus quer, o que Deus não quer, para quando a gente chegar nesse momento, a gente saber separar o joio do trigo, saber o sim. que Deus quer, Muito bom. entende? Então, é muito importante mesmo isso. E isso trouxe até aqui para o próximo tópico que nós vamos abordar, que o louvor precisa ser estritamente, exclusivamente bíblico. Isso, perfeito. Precisa possuir como cerne da sua mensagem a mensagem bíblica. É verdade. Porque dentro da igreja existem vários níveis de instrução. Você tem lá o irmão que é doutorado, você tem o irmão que tem ensino médio, você tem o irmão que talvez não conclui os estudos, você tem o irmão que é analfabeto, por exemplo. Então você precisa, por meio do louvor também, levar uma palavra que seja unicamente, estritamente bíblica. Você não Sim, pode, eu vou aqui escolher uma música que está na moda, que está no auge, que as pessoas estão cantando muito, ela tem uma harmonia legal, eu vou conseguir fazer um solo legal com essa música, então vou levar para a igreja. Eu acho que não deve ser esse o requisito. O principal requisito tem que ser mesmo se a música é bíblica ou não. Se ela exalta a Deus ou não, se ela traz como seu conteúdo a mensagem do evangelho ou não. Acho que isso precisa ser colocado como requisito maior assim na hora de perfeito. escolher. Eu queria até perguntar para você como que é feito o repertório, por exemplo, não sei se é por mês, se é por semana, se é por trimestre, mas como é que é feito lá Aliás, Perfeito. quero mandar um abraço para os irmãos da Assembleia de Deus Era 95, pastor João Moraes. Estive lá recentemente pregando, foi uma benção. Pregando foi uma Quero benção. mandar um abraço para os irmãos de lá. Amém. Amém. Uma ótima pergunta. E sim, o louvor ele tem que andar junto com as escrituras sagradas, porque se algo, vamos lá, a Bíblia está aqui, os ensinamentos, e o louvor ele começa a fazer isso, desviar da Bíblia, tá errado. A gente já descarta. O Uhum. louvor ele tem que sempre estar junto com a palavra. Até como eu disse no começo, ele tem que reforçar a palavra. Sim. Ele tem que reforçar a palavra no coração das pessoas. Ele traz a presença de Deus. Então, se eu cantando um hino com letras deturpadas, letras que não falam do evangelho, letras que não falam de Jesus, letras que não importam nada, que só são letras fúteis, Uhum. então não faz sentido Sim. colocar ali no meio da adoração. Não faz sentido eu adorar a Deus daquele jeito, sabe? Porque eu não estou adorando a Deus, eu estou fazendo outra coisa ali. E isso Sim. é muito errado. E tem muita igreja que às vezes faz isso. O que que eles fazem? A música é legal, tá na moda, eu vou Uhum. fazer um solo incrível, a menina ali vai me olhar, eu vou conquistar as meninas todas, ou, nossa, aqui eu vou brilhar, eu vou crescer aqui, eu vou ser o Sim. cara, eu vou ser o melhor de todos. Eu vou postar esse vídeo no Instagram, todas as bandas vão me chamar. Uhum. Não. Se a pessoa está com esse pensamento, você não está com o pensamento de Cristo, você não está com o pensamento de servir, você está com o pensamento de Receber prestígio, né? prestígio na obra de Deus, por meio da obra de Não de Deus. prestigiar, mas de receber o De prestígio. receber. Sim. Isso é errado. Quando a gente entra no ministério, que é o ministério, servir. Estamos ali para servir a quem? A Cristo. Servir o corpo. Então, no momento que a gente escolhe a música, escolhe a letra, verifica a letra, o que que ela diz, a gente vê o que a igreja vai adorar, o que ela vai escutar. Então, isso é algo muito importante, que Sim. muitas pessoas às vezes deixam de lado, porque eles querem apenas o emocionalismo. E Uhum. acaba que acontece com aqueles negócios, né, de ah, a igreja preta, a igreja da parede não sei o quê, só escolhe música emocional, essas coisas também, tem isso. Ou às vezes até a igreja branca tá pior do que a igreja preta nessas coisas. Mas a gente não tem que generalizar as coisas, a gente Sim. tem que ver o a fundo o que que é. Uhum. Então, quando a gente vai escolher músicas lá no ministério, abraço pro pessoal do Ministério Ebenezer, Amém. amém. A gente tem 3 pessoas para fazer o crivo das músicas. A gente faz uma Bom, seleção de músicas legal. e cada um vai analisando a parte. O que um deixou passar, outro.
Muito bom. acha. E o Uhum. que o outro não achou, o outro complementa, a gente faz o crivo final e pronto. Está Sim. disponível. Geralmente a gente faz isso por semana, ou às vezes por mês, quando dá um tempo ali para a gente pegar mais música. Uhum. Porque a gente vai respeitando a agenda da igreja e Sim. também tem que ter aquele contato, como eu te disse, de falar com o pregador, saber o que o pregador vai pregar para a gente sempre encaixar no tema da música. Então isso Uhum. acaba sendo um trabalho bem específico, bem Sim. cuidadoso. Sim. Então, isso tudo tem que levar em consideração, para a gente não cometer o erro de sensacionalismo Uhum. ou emoção ali só no culto e não Sim. trazer a palavra de Deus, trazer a presença de Deus, trazer só Sim. a presença do guitarrista, só a presença do cantor, Uhum. e para não ficar aquela coisa fútil. Uma Sim. coisa que não me deixa muito feliz é que, às vezes, a gente canta uma música perfeitamente, faz tudo perfeito, mas a igreja fica quieta, entende? Não interage, Não né, interage. sim. Isso também é um pouco, assim, Desanima às vezes. desanima às vezes. Sim. Mas ali a gente tem que ver que é muito mais do que o físico, é espiritual. Uhum. Então, quando a gente, às vezes, canta uma música feia, e, glória a Deus, aleluia, a igreja começa a pegar fogo. O violão com som de pato e acontece Sim. sobrenatural, sabe? Uhum. Então, tudo é uma questão espiritual também. Então, a gente tem que ligar todos os pontos, ver uma coisa que é sempre buscar consagração, sempre buscar ler a palavra, Amém. porque música é uma coisa que o diabo ataca muito. Hoje a gente está com dificuldade muito de ter músicos na igreja. Por quê? Porque o diabo sabe às vezes, que o coração do músico quer. Entende? Sim. Então ele ataca nisso, às vezes tira o músico da igreja por conta de um salário, por conta de um prestígio ali, e Uhum. ele acaba Uhum. saindo. Uhum. E a gente tem que tomar um cuidado nisso. E como a gente se previne disso? Lendo a palavra, estudando a palavra, jejuando, se consagrando, tendo comunhão. E Sim. todos esses elementos acabam que vai trazendo aquela pessoa a ser mais devota a Deus, ter mais Amém. gratidão a Deus. Amém? Amém. E você falou algo interessante sobre a, a função, a relação do louvor entre louvor e igreja e também como é feita essa escolha dos hinos, das músicas. E eu sempre digo assim, que se alguém está com dificuldade de encontrar boas músicas, está sem referência, por exemplo, que é difícil, né? Porque nós temos boas músicas sim, mas de repente a pessoa caiu de paraquedas lá, não sabe como escolher músicas, dá uma lida nos Salmos. Os Salmos ali você tem Exemplos? bons exemplos de louvor, bons exemplos de composições que louvam ao Deus. É claro que entre os Salmos você vai ver lamento, você vai ver orações, você vai ver ali os escritores narrando o que Deus fez, o que os homens fizeram, mas boa parte dos salmos são exaltação a Deus, são louvores a Deus. E também nós temos os hinários, que é, na Igreja Assembleia de Deus é a harpa Harpa cristã, cristã? na Igreja Batista é o cantor cristão, são boas fontes também de Sim, hinos, hinos espirituais, hinos perfeito. assim muito bons, edificantes que nos ajudam muito. Então, se a Sim, pessoa tiver sem norte, não sei por onde começar, dá uma lida nos Salmos, sim. visita aí as páginas da harpa cristã, visita as páginas dos hinários, que você vai ver ali boas referências. E a partir dessa ótica, você vai escolher músicas atuais ou algumas um pouco mais antigas para você Verdade. poder louvar na igreja e contribuir também, né, com Perfeito. essa parte. Levando em consideração essa questão, achei muito interessante também, porque me fez lembrar que algumas denominações têm essa peculiaridade de tipo de hino, estilo de louvor. Tem igreja que aceita muitos estilos, desde o tradicional ao rock. Tem Uhum. igreja que é tradicional mesmo. Tem igreja que só canta um salmo. Sim, Então, a gente tem essas nuances, essa né? diversidade Isso. E sim, a interessante. principal para antes de escolher essas músicas é entender a igreja, entender a sua Sim, denominação, para sim. entender qual o contexto dela, para Uhum, aplicar uhum. Muito e bom. seguir a liturgia correta ali, Sim, para que tudo venha ser para a honra e glória do Senhor. muito bom. Eu Amém? não vou chegar numa igreja como convidado, E isso, e aí a igreja é tradicional, tradicional vou joga um chegar lá com rock lá. rock, um pagode, alguma coisa assim. Não que isso seja demoníaco ou errado, não. Sim, Nada disso. A gente consegue louvar a Deus, nos alegrar, entrar em comunhão também através desses ritmos. Mas eu preciso entender
o contexto da igreja, Sim, da minha igreja e da igreja também para onde eu estou me direcionando. A mesma coisa com pregadores, com pessoas que vão lá levar a palavra. isso. E Muito saber o que interessante. aquele estilo está centralizando, se é Deus Sim, ou se é o homem. A gente tem que tomar exatamente. cuidado com isso. Muito bom. Esse papo está muito legal. Compartilhe aí com seus amigos, com seus irmãos, com os líderes de louvor que você conhece, com a sua igreja. E nós vamos passar aqui agora para a parte final. E o Davi aqui, esse nosso irmão amado, instrumentista aí, super sabido nas áreas musicais, O né? menorzinho Um aqui. homem de Deus que estuda a palavra, dedicado, vai nos dar agora uns conselhos, conselhos finais assim para aqueles que lideram o louvor, o ministério de louvor e aqueles também que fazem parte. Não são Perfeito, líderes, mas fazem parte. perfeito. Primeiro, buscar a Deus, ler Amém. a palavra de Deus, se fortalecer espiritualmente, Muito bom. porque sem isso é presa fácil pro diabo, e se tu entrar lá errado, o diabo te pega e já é. Vai fazer coisas erradas e não é isso que Deus quer. Sim. Então a gente tem que se preparar. E a gente tem alguns exemplos bíblicos. A Bíblia é cheia de exemplos. A Bíblia é um livro lindo em todos os aspectos. Sim. No livro de Tiago, Tiago fala que a fé sem obras É morta. é morta. Então, quando você faz as coisas na casa de Deus, serve no louvor, serve até servir no copo, na portaria, tudo isso é servir, é Sim. obra. Então, você como músico não é diferente. Você tem que estar lá servindo. Eu toco teclado lá na igreja, comecei há pouco tempo. Eu tinha alguma, como eu comecei com violão, já tinha uma base teórica de música, então aplicando ali em outro instrumento fica bem mais tranquilo, não fica aquele que começa tudo de novo. Sim, Apenas sim. a questão de motor. Uhum. Então, eu fui lá aprender, fui colocar lá para aprender, porque eu achei a necessidade que a igreja precisava de um instrumento que seja um pouco mais encorpado ali, Sim, sim. naquele contexto. Uhum. E eu não paro. Eu tô ali na sonoplastia, eu tô ali ajudando o que puder. Se eu não toco hoje, eu não vou ficar bravo, eu não vou sair da igreja, eu não vou amaldiçoar meus líderes, alguma coisa do tipo. Não, Uhum. eu vou ajudar. Sim. Chego lá, chega uma banda lá, vocês precisam de o quê? Vamos lá, peraí. No som, tô precisando de alguém no som, na sonoplastia. O cabo falhou, eu vou ali pegar. É assim, é servir, sabe? E Muito Deus bom. honra o servo que Muito bom, serve. muito bom. Então você líder, você tem que ser exemplo de servir, tem que estar lá servindo, não querer as coisas para si. Tem que sempre ouvir seus liderados, sempre aprender com eles, sempre ter comunhão, ter reunião. Isso é muito importante. Sim. Um conjunto, um grupo de louvor, ou a igreja em geral. Cada departamento tem que ter suas reuniões para saber o que melhorar, o que não ficou legal, porque liderar é isso, é ouvir seus liderados, é ter Sim. empatia pelo seu próximo, Uhum. é saber coordenar, sabe? Sim, muito bom. Então, cada um desses aspectos, isso vai melhorar bastante seu ministério. E sempre consagrar. Consagrar é muito importante no ministério de louvor, por conta da espiritualidade. Sim. É o mundo espiritual, é guerra espiritual. Então, a gente tem que estar sempre vigilante para que o diabo não venha interferir. Sim. Mas sim o poder de Deus operar nas nossas vidas, porque somos canais de bênçãos na vida das pessoas. Ok? Glória a Amém? Deus, graças a Deus. Então, o líder precisa buscar a Deus, Sim. precisa ser não um perito em teologia, não um professor de teologia, mas precisa conhecer a Conhecer a palavra, palavra, o precisa básico. saber lidar com ela, precisa olhar para o louvor e dizer, não, esse louvor aqui realmente ele é bíblico, ele é uma bênção, vou levar lá para os meus É irmãos, a verdade. gente vai ensaiar e vamos levar para a igreja. Sim, Precisa ser alguém que está em vigilância, precisa ser alguém que esteja disposto em servir, sim, saber que não é porque ele não vai tocar naquele dia que ele vai ficar de braço cruzado esperando uma outra oportunidade, não, sim. ele pode também servir, né, de uma outra maneira É verdade. e estar conectado com Deus, né? É Conectado verdade. com Deus. E outra Muito bom. coisa, se você é chamado, vá, porque se você não for, Deus tem outro no seu lugar. É. Então é algo que, se Deus chamou, não recuse. Eu não sabia quase nada de música, eu era bem leigo. Foi aprendendo, né? Deus Sim, foi sim, aprendendo. sim. Tem gente que faz o quê? Vou aprender, vou estudar, vou ler 200 livros, Quando eu quando eu me tiver, formar, quando eu tiver com 30 anos de idade, casado, carro, moto, aí eu vou, se sim, eu vou coordenar alguma coisa, vou fazer alguma coisa.
Então, não. Se Deus te chamou, mesmo não sabendo nada, não sabendo nem o que é um sol, se Deus te Sim. chamou é porque ele tem um propósito e sabe Glória a que tu vai Deus. dar conta. Glória a Não é Deus. ficar com medo. Eu Sim. tive minhas dúvidas, eu sempre fui aquela pessoa assim, nossa, acho que eu não vou ser um líder na casa de Deus. Eu acho que eu vou ser só aquele cara que fica ali sentado no banco, vocal, em casa. E o que que Deus fez? Parece que as coisas que eu pensei que eu não ia ser, que eu não ia fazer na obra dele, que aconteceu, ele me colocou para fazer. Sim. Professor que eu achei que eu não queria ser na vida, Deus pegou uma oportunidade, colocou o líder de louvor que nunca mesmo passou na minha vida, porque eu não tinha formação na área, não tinha muito conhecimento, eu não tenho Sim. tanto conhecimento, eu não sou o melhor músico aqui da face da história. Eu toco o básico, mas eu tento fazer o meu Com melhor para excelência, né? Deus, com excelência, porque a palavra de Deus diz Graças a isso. Deus. Então, porque é o louvor, né? Deus quer o nosso melhor. Não que Uhum. tu. É aquele negócio da oferta de Caim e Abel. Uhum. Deus gostou da oferta de quem? Aprovou a oferta de quem? Uhum. De De Abel. Abel. Sim. Então, ele deu o quê? O melhor dele. E os dois ofertaram, né? Sim. Pois é. Então a gente tem que ver isso. Então fica esperto. Se tu negar o chamado que Deus tem para ti, você vai comer poeira que outro vai pegar em seu lugar. Amém? Tem que Então, obedecer, né, tem que Davi? obedecer. Muito bom. E outra coisa que eu ia falar, isso, a gente sempre tem que estar em busca de melhorar. Não pode ficar só naquela mesmice, Glória a ser Deus. medíocre na obra de Deus. Sim. Eu peguei o cargo, beleza, Deus me deu o, o instrumento, me deu condição de comprar um instrumento, me deu condição de fazer a obra dele, me deu saúde, então eu estou apto para aquilo. Mas eu não vou ficar parado, vou ficar esperando só as bênçãos cair do céu, vou ter que correr atrás. Uhum. Uhum. Então, às vezes tem aquela música do Hernandes, não correrei atrás de bênçãos, Ah, sei sim, que sim. elas vão me alcançar. Tem Uhum. isso também, mas tem que fazer essa Do parte. Nani, né? Nani Azevedo. Isso, Nani Azevedo, o Hernandes, né? Hernandes já de lá na cabeça, meu Deus do céu. Aí, aí a gente tem isso, né? Tem que se esforçar, Tem né? que se Se esforçar, dedicar para melhorar. aprender, para E isso fazer cada vez mais com é excelência, né? aquela parábola dos talentos. Sim. O patrão deu o talento, tu vai ter que fazer o quê? Tu vai guardar teu talento, vai deixar lá guardado na gaveta? Não, tu vai multiplicar teu talento. Uhum. Porque quando tu multiplicar teu talento, o teu chefe, teu patrão, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, vai chegar, servo bom e fiel. Vai se alegrar, né? Vai se alegrar. Graças a Entende? Deus. Isso aí. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, vocês que ficaram até aqui, obrigado pela presença de vocês. Que este assunto tenha sido enriquecedor, esclarecedor, que tenha abençoado sua vida, que você possa então seguir esse direcionamento aqui que foi dado, você continue aprendendo com Deus, se dedicando aí na sua igreja, no ministério de louvor. Que Deus abençoe sua vida. E eu também quero agradecer ao meu irmão Davi, que esteve Amém. aqui conosco Grato hoje, sou eu. com sua disponibilidade para nos ensinar acerca desse tema tão vasto. E é claro que a gente não consegue falar tudo porque é um assunto muito grande, muito complexo, mas a gente conseguiu aqui esclarecer algumas coisas e foi uma bênção. Quero agradecer também ao irmão Matheus, que está ali na técnica. Mateusão Ninguém ali. vê ele aqui, mas ele está lá. Tá fazendo tudo ali. Que Deus abençoe o Matheus, o Davi, todos Amém. vocês e que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais a servir com excelência, em Amém. nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo episódio. E Amém. quero agradecer mais uma vez aqui a todos. Obrigado Amém. pela oportunidade. Eu sei que isso aqui não veio de acaso. Sei que Amém. Deus tem um plano na vida Amém. de vocês e tem um Glória a propósito. Deus. E nada Amém. que acontece é por acaso. Tudo Amém. tem uma questão que Deus está na frente. Amém. E eu quero agradecer a vocês. Quero abençoar também este projeto, um projeto Amém. lindo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Que é algo que é simples ainda, mas que tem um impacto enorme no reino. Glória a Deus. Então isso Amém. é algo que é muito louvável. Amém? Graças a Deus. Um beijo para Dona Lourdes, minha mãe, ali, que está ali, vai estar me assistindo daqui a pouco. Um beijo aí Muito pro bom. pessoal da área 95 também, Amém. minha Amém. congregação aí, subsede. São pessoas maravilhosas também. Congregação Amém? amada. Amada. Agradecer ao Amém. irmão Max, que é um Amém. amigo que Deus me deu Amém. há pouco tempo, mas que tem me trazido muitas experiências novas, legais, Amém. Graças na a presença Deus. de Deus, me fortalecido, sendo uma referência aí pra gente. Graças a Deus. Amém? Amém. É Glória a isso aí. Deus. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o Amém. próximo episódio. Glória a Deus. Amém.